Oi, Francis, boa noite. Boa noite, Francis. Pode começar então. Certo, você quer começar aí? Pode começar daqui. Não, eu vou começar então, já passo para você. Boa noite aí para todo mundo que está presente com a gente. Hoje é dia, Boa noite. hoje é dia 4 de novembro de 2022. Estamos começando aqui mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio e Amparo às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica. Eu sou o Vinícius Rodrigues, do estado aqui do Rio de Janeiro. Tenho 34 anos e sou um dos membros fundadores aí da associação. Tá, boa noite para todo mundo. Vou estar passando a palavra para o nosso presidente, o Francis. Boa noite, Francis. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Eu sou o Francis, né? A gente começou o trabalho aí para reunir as vítimas em todo o Brasil. A gente está fazendo esse trabalho agora para poder expandir o nome da associação, né? Eu vou falar um pouco de mim. Eu sou vítima desde 2016. Eles colocaram um implante em mim e aí do nada eu comecei a ouvir um barulho de sintonização de canais dentro da minha cabeça e achei muito estranho, né? Porque eu sempre tive saúde, sempre busquei uma filosofia de vida saudável e aí do nada começou isso aí na minha cabeça e assim os médicos tentaram falar que era um distúrbio, né, de algum tipo de glândula relacionada ao sistema nervoso. Eu me submeti ao tratamento durante uns 2 ou 3 anos para não perder o emprego, eu estava suscetível, estava meio que relacionado com o meu trabalho, tinha que ter bastante saúde, então aceitei tomar os medicamentos. Sentia muito os efeitos colaterais da medicação no meu corpo, tomava acho que 5 ou 6 psicotrópicos lá que eram assim, tinha que ter receita para comprar. E eu fui achando muito estranho, né? Até que o tempo passou, eu comecei a fazer algumas coisas para provocar, né, a intensidade da doença, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí fui fazer uma viagem para Maresias, aqui em São Paulo, no litoral, né, no dia acho que 15 de novembro, se eu não me engano, de 2018, e onde eu fui vítima de um sequestro, né? O pessoal me sequestrou lá. E assim, mandaram um ônibus fake cheio de pessoal stalkeando dentro do ônibus, né? Pra quem não sabe o que é stalkear, é quando a gente é vítima de uma calúnia com bastante intensidade, né? O pessoal fica mandando palavras gatilhos, né? Que estão relacionadas com aquilo que você está pensando. E aí eu descobri que eu estava com um monitoramento neural, né? Um transmissor que faz a recepção e transmite também por ondas eletromagnéticas e graças a Deus eu consegui escapar daquele sequestro. Eu fiz uma promessa para Deus, né, que se eu conseguisse escapar daquele sequestro eu ainda ia dar o troco para quem estava fazendo aquilo para mim. E depois de um tempo eu consegui umas gravações e descobri envolvimento familiar, envolvimento de amigos, envolvimento de um lado da sociedade que é oculto, né, um lado assim meio secreto. E graças a Deus, né, com a proteção dele, com o tempo a gente foi reunindo o pessoal que estava também sofrendo, né, a mesmo distúrbio que eles falavam que a gente. E aí a gente foi descobrindo, né, juntos, foi progredindo dentro da situação. Fiz alguns protestos aqui na cidade para tentar chamar a atenção das autoridades. Tive respaldo de outras vítimas mais antigas. E aí com o tempo, né, eu percebi que as autoridades também estavam envolvidas e isso está bastante relacionado no meu caso, né, com a minha família dentro do nascimento e também tráfico de pessoas, né, tem um mercado negro onde eu ia ser dilacerado, ia ser torturado de acordo com as coisas que o pessoal do ônibus falava, né, foi bem pesado mesmo, bem sinistro, mas graças a Deus ele deu a luz para a gente conseguir unir o pessoal que estava na mesma condição que a gente. Até hoje a gente está tentando fazer esse trabalho, né, de amplificar, ampliar o número de pessoas que estão do nosso lado e explicar para eles, né, que existe uma certa prática de tortura, né, por trás das vozes. Cada caso é um caso, né, a gente não pode generalizar, cada um tem uma história pessoal também dentro da situação, mas o meu caso está bem relacionado com essas coisas pesadas
dados que eu citei, né? Atualmente eu estou desempregado, fui dispensado por validez, né, praticamente do meu trabalho. Tentei entrar em outros tipos de mão de obra que estava relacionado com o meu currículo, mas devido ao uso de medicação que eu estou fazendo, né, para dormir, porque eles ficam aí me atacionando na madrugada, eu acabo tendo uma certa amnésia, né, corta meu raciocínio e dá um efeito meio pesado no meu corpo, né, então infelizmente eu não consegui desenvolver um bom trabalho por conta disso e tentei entrar com recursos no sistema também para receber o benefício, né, que me deram. Enfim, né, eles tentam fazer um inferno na vida da gente, tentam fazer a pessoa se rebelar contra a família, se rebelar contra alguém, né, tentam deixar a nossa frequência vibracional lá embaixo, né, mas graças a Deus a gente tem uma espiritualidade bem fundamentada e graças a Deus por ele ter colocado, né, os fundadores da associação aí no nosso caminho. Tem o Vinícius, tem a Edivânia, o Tonimar, o Everton, cada um relacionado aí com as suas tarefas, né, que a gente se comprometeu a revisar o estatuto da associação que estava paralisada, mas graças a Deus a gente está firme e forte trabalhando para tentar expandir o nome da associação, né, está trabalhando para criar uma federação internacional com outros parceiros aí de outras associações e combater um pouco, né, essa onda eletromagnética que a nanotecnologia também está aí no seu auge, né, dentro dessa época que a gente vive, né, o 5G tem nanotransmissores, né, 60 vezes menor do que uma moeda, transistores, capacitores, né, são minúsculos, assim, 50 vezes, você pega um fio de cabelo, divide por 50, está lá o tamanho do componente eletrônico, né, então, graças a Deus, a gente está aí lutando contra o pessoal que está fazendo o uso clandestino dessa tecnologia, buscando apoio da Anatel, buscando apoio em vários órgãos constitucionais, né, mas infelizmente o pessoal não dá um respaldo para a gente da forma que a gente precisa. Já instaurei inquérito, já fiz várias coisas, mas infelizmente não consegui assim, um retorno adequado do jeito que eu esperava, né? Mas a gente continua firme e forte na luta e enfim, esse é um resumo do nosso trabalho, né? O Vinícius aí é uma pessoa fundamental para a nossa associação, assim como a Edivânia, como o Everton, né? Então desejo uma boa noite a todos e eu vou deixar a palavra aberta agora. Esse foi uma pequena introdução, né, do que a gente vai debater aqui hoje, esquizofrenia, transtorno mental, controle mental também, né, na verdade o MK Ultra está aí desde depois do final da guerra, o pessoal teve aperfeiçoando, né, esse tipo de prática de tortura remota e depois de 50, 70 anos aí, o negócio chegou no auge. E eu acredito que a gente tem essa missão para poder combater com esse tipo de prática, né? Então, a palavra está aberta agora. O pessoal que quiser fazer o uso para se apresentar, pode ficar à vontade. Tá bom, Francis. Só o seu áudio tá um pouco baixo ainda, cara. Ficou um pouco baixo. E outra coisa, pedir pro Diogo, quando ele estiver falando, desligar o microfone, por favor, que daí fica dando eco. A voz do Francis estava baixa, a sua estava dando eco. Aí fica difícil pra gente entender. Obrigado aí. Valeu. Imagina, eu tirei o fone aqui, deixa eu desligar a televisão. Não, beleza. Eu vou estar passando então para nossa amiga Edivânia. Se quiser se apresentar, Edivânia, tomar a palavra, fica à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Edivânia Corrêa. Eu faço parte da Associação de Salto Quântico, né, desde esse ano, desde o ano passado, é o ano passado mesmo, né, Francis, que a gente começou. A gente começou ano passado, mas... Isso, desde o ano passado a gente está junto nessa aí, desde que eu descobri, na verdade, né, que foi em janeiro do ano passado, que eu encontrei todos vocês. Então, assim, desde então a gente está junto nisso aí. Eu não me afastei em momento algum. E, inclusive, eu pedi contato, né, de familiares de vítimas. Eu solicitei que passassem contato para a gente não perder
a comunicação, para a gente sempre estar sabendo o que está sucedendo com essas vítimas. E eu nunca me ausentei. Sempre eu estou me comunicando, porque até então eu não tive trégua. Eles não me deram trégua e eu acho que não vão dar. E eu acredito que as outras pessoas não vieram afastar por causa que teve trégua, mas sim porque as coisas pioraram. Então tem pessoas, vítimas, que não têm nem condições de estar aqui presente conosco para falar de tão de tão mal que elas estão. Então eu agradeço a Deus de estar apta a participar de uma reunião, Tem muitas que não conseguem, por fatos de, eles falam que é doença, mas a pessoa tem o seu celular totalmente controlado. Então, até para ela participar de uma reunião, mesmo que ela esteja bem mentalmente, fisicamente, psicologicamente, ela encontra outro obstáculo que é os meios aí tecnológicos aí que não cooperam, porque eles dificultam tudo para a pessoa não ter êxito em nada. Então, assim, a gente está nessa desde o ano passado, estamos juntos, sempre comunicando, sempre tentando avançar. Então, quando eu descobri, eu não via relação nenhuma do meu problema com a esquizofrenia, apesar de já ter ouvido um médico, apenas, falar que era isso. Os outros não falou comigo que era. Só passou remédios, e os remédios são os mesmos para tratar a esquizofrenia. Só que em momento algum eles me disseram para que seria que eu estava tomando aqueles remédios. Então, assim, eu falava que era jogo, então eles ficavam ouvindo e escrevendo aquilo, e sempre falava negócio de pessoal de jogo, que aqui eles falam que é jogo, Então, assim, eu não fazia assimilação do que a gente passa com esquizofrenia, não. Foi com o decorrer do tempo que eu descobri que não existe diferença entre uma coisa e outra. Não existe diferença em ser uma vítima e ser um esquizofrênico. A única diferença é que uns teve despertamento para que aquilo não era doença, nunca foi doença, sim um crime. E fui atrás em busca de soluções, Então, se fosse pesquisar pelo lado da esquizofrenia, eu tinha encontrado uma turma de pessoas esquizofrênicas, entre aspas, que se consideram doentes. E talvez eu não ia saber que existia um controle mental feito por pessoas, com armas psicotrônicas. Graças a Deus que eu me deparei com o termo arma psicotrônica em um vídeo que eu assistia e eu fui pesquisar. Então eu descobri tudo e descobri as outras vítimas também. Então, não há diferença. A diferença é que essas pessoas se consideram doentes. Eu sempre soube que era um crime. Por que também? Porque eles me disseram. Eu não fui pega de surpresa de uma hora para outra, ouvindo vozes, passando pelo que tudo que eu estou passando, não. Começou numa rede social. Eu já vinha passando momentos, episódios que parecem que eles estão me fazendo isso comigo há muitos anos. Mas só que assim, que eles declararam mesmo para mim, falou, vai acontecer isso. Isso foi em meados de 2013, em uma rede social, que eles declararam para mim, você está numa espécie de uma Matrix e a pessoa só sai morto. Você, quando descobrir, vai ter vontade de morrer. E a partir de então, começou tudo, assim, aquele assédio frenético. Eu achava que as pessoas estavam falando por motivo de alguma coisa que eu tinha feito,
cheguei ao ponto de fazer besteira, eu perdi o controle muitas vezes, porque eu acreditava que as pessoas acreditavam no que elas diziam. E não, é um jogo, gente. Tá? É um jogo entre aspas, tá? Jogo para fazer atormentar aquela pessoa, causar estresse nela crônico, o tempo todo, 24 horas. E eu achava que aquilo era, eles estavam fazendo, é sério, mas eu pensava que, por exemplo, se me xingasse, por exemplo, suponhamos, de vagabundo, eu pensava que a pessoa estava falando que eu era aquilo mesmo e acreditava que eu era, e não. Eles sabem que nós somos, mas eles fazem isso para nos levar a sentir muita fúria, muita raiva. Então, foi bom, eu não arrependo do que eu fiz, eu levei uma pessoa na justiça, queria levar várias, pedi para abrir um inquérito, não quiseram fazer. Eu não mencionei nessa época sobre a questão da rede social que tinham declarado para mim, porque eles me fizeram, foi de propósito. Eu fui lembrar disso recente, eles me fizeram esquecer disso, para vocês terem uma noção. Eles me fizeram esquecer disso, depois que aconteceu isso, eu nunca mais acessei aquela conta, e eles me fizeram esquecer desse episódio. Foi um perpetrador que recentemente, falando na minha orelha, que me fez eu lembrar. Então eu pensei, é por aí que eu vou provar. Só que eu pedi um detetive até para investigar essa conta, era fake mesmo, ele tinha criado vários fakes. Como tem muito tempo, segundo ele, né? Ele disse que não tem como saber de onde que essa conta foi acessada, o ID, não. Ele disse pra mim, né? Mas eu acredito que tem sim. Depende da boa vontade. E passei outro nome, né, da pessoa que eu denunciei para esse detetive, só que ele, eu acho que esbarrou em alguma coisa. Inclusive ele teve acesso aos meus BOs que eu fiz em 2018, e lá onde a polícia relata que eu tinha problema mental, que inclusive a minha família tinha dito que se precisasse, passado até o telefone, que se precisasse era para ligar para eles, que eu estava precisando de tratamento. Então o detetive que eu conversei teve acesso a esses trechos aí, então ele não investigou mais nada, ficou por isso mesmo. Mas eu acredito que ele tenha esbarrado também em coisas que ele pensou ao ponto de ver que é perigosas e não quis dar sequência não, porque ele começou bem animado, ele sabe que não se trata de uma doença. Inclusive ele mesmo falou que esse crime existe para mim, né? Ele não quis, eu acredito da quantidade, porque eu acho que ele se deparou com coisas que poderia colocar a vida dele mesmo em risco, né? Então é isso aí. Hoje eu falo desse crime, mas trazendo o nome da esquizofrenia para que as pessoas se toquem, que não há diferença. E que esquizofrenia tem muitas. Você esbarra em pessoas com diagnóstico de esquizofrenia por todos os lados. E elas não sabem que isso é um crime. Então a gente tem que começar a falar que nós somos vítimas, mas vítimas conscientes, vítimas da esquizofrenia causada, provocada, porque nós não somos doentes, mas nós temos todos os sintomas, todos que eles tratam lá no quadro da esquizofrenia, que é ouvir vozes, ter algumas pessoas que estão muito ruins. Eu já tive muito antes de saber disso, né? Já fiquei muito ruim. Delírios, né? Alucinações, que é onde eles colocam várias coisas dentro da mente da pessoa, como se passasse um filme dentro da mente daquela pessoa. E ela acredita naquilo porque ela não tem consciência do que está acontecendo, né? Muitas vezes ela acha que é verdade, que é real. Então, assim, nós somos, não tem diferença, nós temos tudo, nós passamos por tudo que eles dizem que acontece na esquizofrenia. Então, o que acontece? Que uns têm consciência que é crime e outros não. E uns conseguem se sobressair melhor do que os outros. É essa a diferença. Então, é tudo isso que eu tenho para falar hoje, tá? Para vocês, eu gostaria de ouvir também vocês também. Oi, Edivânia, brigadão. Vou estar passando aqui a palavra para todo mundo.
Vou tentar passar aqui pela ordem de chegada. Tá, por exemplo, a nossa amiga Marinalva. Aí chegou você. Tudo bom, Marinalva? Tudo. Consegue me ouvir bem? Tá um pouquinho baixo. Se puder aumentar... Então, eu não para você ver, eu não consigo aumentar. Agora tá bom. Dá pra ouvir. Dá para ouvir? Sim. Então, assim, olha, boa noite a todos. Desculpa, eu não consigo também aumentar, nem aparecer, porque eu não sei. Era para aparecer a minha foto, para você ver como eles estão manipulando aqui o meu notebook. Bem, tudo que vocês falaram aqui comigo não foi muito diferente, gente. Só que eu tenho uma percepção que desde criança eu fui algo. Porém, no entanto, tudo que aconteceu, de fato, tomei consciência, foi em 2015, foi em novembro. Eu trabalhava numa instituição famosa, qual eu não vou falar, tá bom? Porque assim, eu não tenho prova. Enfim, então eu não tenho como provar nada. E eu só quero falar para vocês que de fato é um crime. Eu não sei se vocês têm a dimensão como isso é muito sério. Eu tive uma fratura no meu tornozelo direito e eu não tinha o ataque ainda. Tudo começou dia 23 de outubro de 2015, que eu saí para trabalhar e caí na minha rua. Então fraturei, não tinha como, porque naquele exato momento quando eu saí, naquele dia, que era uma sexta-feira, eu me lembro muito bem, eu iria para uma academia, vou fazer a minha academia, fui de tênis, né? Eu não tinha como cair, e não é normal você ver. Eu fraturei, caí, era 6 horas da manhã, né? E passou também um rapaz moreno, enfim, e fraturei. Então, tudo aconteceu quando eu estava com o meu pé fraturado, né? E aí sim, eu em casa, porque eu fiquei 4 meses afastada, e eu com o meu notebook, né, olhando, eu percebi o que eu percebia no notebook. Antes de eu escrever, apareciam as coisas, e eu tinha a sensação, falei, poxa, tem algo me monitorando aqui. E no meu quarto, na televisão, isso acho que é bom falar, enfim, embora que eles também, gente, eles atacam muito a sua fala, a sua memória. Eu sou bem atacada na minha fala também. E aquele raciocínio não é um raciocínio muito bem claro das palavras para falar. Então, no meu quarto, o que eu percebia? A televisão tinha uma luz muito forte, e não tinha essa luz no meu quarto. Eu falei, deu uma sensação, eu falei, pô, eu acho que eu estou sendo monitorada do nada. Eu não tinha como, eu falei, pensei, hoje, né, eu tenho 50 anos, e sempre fui uma moça, uma mulher, enfim, de ir na igreja, né, tenho meus princípios, valores, né, muito bem, assim, forte. E essas pessoas, por isso que eu acho que eles já me monitoravam há muitos anos atrás. E eu quero salientar a vocês que é um grupo que eles controlam, né, a sua vida, né, eles não permitem, se você não casar, o que eu percebi, eu tenho certeza que eu estou falando, né, o que acontece? Eles não deixam você crescer profissionalmente. Então ele escolhe as pessoas que vão crescer profissionalmente, né? Isso eu percebi, né? Tive muita indagação sobre na minha vida, né? Falei, por que eu não consigo falar o inglês fluente? Por que as minhas colegas, amigas conseguem ir para frente, eu não consigo ir? Tudo isso me indagava, né? E passei em médico, né, falando tudo isso ao médico, por que eu não conseguia me desenvolver. Eu comecei a fazer comércio exterior, né, porque eu queria de fato crescer profissional. A gente sabe que o estudo, ele é tudo para que você possa realizar os seus sonhos, e tinha algo que eu sabia, que estava me prendendo, não pode ser.
Enfim, então, em 2015, aí com meu pé fraturado, eu ia para a igreja, né, com a minha bota, e sempre pedindo a Deus, não sabia, mas tinha algo assim que me chamava assim a atenção, né, referente o que eu percebia na televisão, aquela luz, onde vinha um reflexo assim, falou, será que eu estou sendo monitorada? Porque o meu notebook, eu estou aqui escrevendo, ele passa as páginas, eu sentia algo. E à noite, assim do nada, gente, o que eu percebia? Você tem aquele aparelho para a televisão ficar super bem. À noite, eles mexiam nesse aparelho, isso bem, bem nítido, mexia. Eu falei, poxa, tem algo. Eu moro com meus pais, são pessoas idosas, né? Então, assim, eu fiquei quieta, né? Mas percebi eles mexendo. Então, isso é muito importante que a população, que a sociedade, ela possa muito se atentar aos seus aparelhos eletrônicos, né? Então, atrás mexia. Então, dentro de mim, então, como eu já falei, eu sabia que tinha algo de errado. Eu, assim, deitei à noite com os olhos fechados, como fosse uma eletricidade subindo dos meus pés até abaixo dos seios. Mas isso eu não sei explicar direito a vocês, mas eu acho que algum chip, sim. Alguns chips, né? Algum chip, alguma coisa, porque dessa eletricidade veio, né? Aí começou o quê? Movimentar, mexendo nos meus órgãos genitais, aí começou a mexer no meu corpo. E os meus olhos, hoje, eu tenho como um chuvisco nos meus olhos, né? Aí eu entrei em pânico, porque assim, meu Deus, como eu vou falar para as pessoas acreditarem? E eu corri com o pé fraturado, eu fui até uma igreja, né? Não vou mencionar o nome, nada. Falei, poxa, tem algo dentro do meu corpo. O pastor falou, o pastor, né, orientou, não fala nada para ninguém. Eu até compreendo eles, porque eu não tinha noção. E eu sempre orando, dobrando no joelho, falando, meu Deus, me ajuda, como que eu posso falar isso para as famílias, para minha família? Só que eu quero também reforçar, gente, eles também dominam a família. Porque uma pessoa, eu nunca falei besteira, eu sempre fui uma moça, assim, consciente das coisas, sabe? Então, quando eu conversei com a minha família, no primeiro momento, eles falaram que teve um surto. Eu contei em relação a essa instituição o que aconteceu lá dentro dessa instituição. Lá eu fui bastante perseguida dentro daquela instituição. Então, são pessoas de poderes. Então, eu falo para vocês que a gente está mexendo com uma nata de pessoas que têm muita grana. Essa instituição, ela é famosa, né? Então, eu conversei, ele ligou no meu ramão um presidente. Mas tudo isso, sabia que não ia ter prova, para tirar uma com a cara das pessoas. Então, tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, gente. Eu quero sim colocar a minha cara, meu rosto para aparecer, mas eu não sei o porquê. Mas não, hoje eu não vou fazer isso, né? Mas está com problema no notebook, isso é um fato, está com problema. Mas eu quero colocar sim, e eu quero falar, porque algo não pode ficar, né? Porque acabou, né? Uma moça que tinha tudo, eu não tenho filhos, né? Eu não tive esse privilégio de ter uma família. Mas isso já estava há muito tempo na minha vida e na vida de você. Eu não sei, eu vejo que muitos conseguem falar naturalmente muito bem, mas eu tenho sequela disso, de criança, da minha fala, assim, do meu raciocínio, porque eu sempre ia ao médico e perguntei, doutor, por que eu não tenho esse raciocínio tão rápido? Eu não consigo me desenvolver. Eu trabalhei em empresas boas, trabalhei na área de comércio exterior e não ia para frente. Por quê?
né? Então tem algo, né? Isso ficou tanto de eu perguntar a Deus, né? Eu falo para você, não tenho nenhuma revolta a Deus, porque Deus, ele mostrou para mim o que estava na minha vida sobre isso. Então, o que eu posso falar para vocês, então, tudo aconteceu e eu passei uma semana sem dormir, eu quase enlouqueci, né? Para vocês verem como é uma gangue de pessoas que não tem Deus, né? Eles não têm, e eles conhecem a palavra de Deus, porque se eles me acompanharam desde a minha mocidade, eles sabem que eu sou temente a Deus. E mesmo assim, eles invadiram. Enfim, o que eu também quero declarar a eles, que os tempos, hoje eles estão rindo. Esse grupo de pessoas que são mulheres também, que eu posso falar para você, são mulheres, porque me atacaram muito na parte visual. Eu engordei muito, engordei 40 quilos. Né? Tudo isso através disso. Então, é um grupo de pessoas, homens e mulheres. E deixa muito claro o ódio que tem por mim. Isso eles manifestam muito através do meu celular. Então, eu sei que são mulheres, né? Então, a gente tem que ter eu peço que vocês tenham muita força e clame a Deus para que possa nos ajudar. Eu não sei qual é a forma. Eu sei que eu tenho conversado com algumas pessoas assim, mas é só conversa. Ninguém realmente põe a mão na massa e fala, olha, vou ajudar vocês, né? E eu falei a Deus, todos os dias eu falo, eu não vou morrer com essa tecnologia dentro do meu corpo. Eu vou colocar minha cara assim para todas as pessoas verem, porque eu perdi realmente, como o Francis falou, a dificuldade de você arrumar emprego. Eu arrumo um emprego até bom, mas para manter não consigo, porque eu não tenho mais aquele raciocínio para aprender, eu não consigo mais manuseio frente a sistema, eu não consigo mais, né? Então algo tem que ser feito, porque, gente, como a gente vai sobreviver, né, se você não tem emprego? E as empresas, as organizações, se você vai falar transparentemente, eles vão mandar você embora. E eu perdi 2 empregos bons porque eu não conseguia desenvolver, né, o meu trabalho com eficiência, e eles começam a te olhar julgando você como burra, e mal sabe que tem algo, né, monitorando o seu cérebro, fazendo tudo de ruim. E eu falo mais que isso é tão sério, que você tem essa tecnologia dentro do seu corpo, que eu estava almoçando num restaurante, eu olhei e assim, fizeram dois pontinhos. Então, o que eles fazem também? Você quebrar as coisas. O meu braço, os dois do lado direito, eles incham, né? E você vê, parece que você tem uma força, né? Então acaba quebrando as coisas também. Dentro da minha residência, quantas coisas foram quebradas também. Então eles te monitoram 24 horas, eles abusam realmente. O problema eu vejo, eu já ouvi sim som dentro do meu ouvido. E isso é uma coisa, gente, que apavora dentro do seu ouvido. Mas o ponto forte que eles me pegam, de fato, é na parte genital, que fica 24 horas na minha parte genital lá. Genitais, né? A parte genitais. Então, como você vai conseguir, de fato, desenvolver alguma coisa? E, claro, o poder do cérebro também, porque eu percebo a parte cognitiva, ele foi bastante afetada, a minha parte cognitiva do aprendizado. Então eu peço às autoridades, alguém que tenha misericórdia, compaixão, que ajude nós, porque nós não podemos ficar assim, gente. Isso comprometeu vidas. Olha, eu estou falando desde criança. Eu gostaria de contar mais coisas para vocês, né? Acho que vou deixar outras pessoas falarem, mas eu
eu falo que se alguém ouvir, pelo amor de Deus, venha nos ajudar, porque isso não pode permanecer. Quando essa gangue, que são pessoas que também têm poder, que têm esposas maravilhosas, com corpos maravilhosos, filhos, né, que fala mais de uma língua, né, fala o seu inglês fluente, alemão fluente, eles tiveram oportunidades. Então eles destacam, e eu não tive essa possibilidade de falar o inglês fluente como eu sempre quis falar. Por quê? Isso tem médicos envolvidos, isso tem, todos os segmentos são pessoas envolvidas, né? Então eu faço um apelo, pelo amor de Deus, vocês são pais, são mães, entendeu? Tem filhas, né? Então olhe para nós, que é de suma importância. Eu não vou morrer com isso, eu falo todos os dias a Deus. Eu sei que são pessoas que são envolvidas na sua rua, né? Eu sei de tudo isso. Eu peço a Deus também, a Edivânia fala muito bem, né? Você tem uma boa dicção, que fale mesmo, Edivânia, nós precisamos. Eu não tenho essa boa dicção, né? Corta bastante o meu raciocínio. Nós precisamos de pessoas unidas para que possamos sair dessa. Claro, eu nunca serei a mesma pessoa, por mais que hoje, um exemplo, que alguém venha ajudar, tire isso do meu corpo, eu vou olhar para as pessoas, o meu olhar humanizado. Eu nunca vou poder sorrir, porque eu sei que vai ter uma pessoa que está sofrendo, e quantas pessoas morreram lá atrás. Eu tive bastante hemorragia, bastante. Gente, eles fraturaram o meu tornozelo. Eu caí 3 vezes na rua, 3 vezes na rua. Eu fiz uma luxação que é uma tristeza, é uma dor terrível. E eles tiraram o meu sonho, né? Sonho de ser uma mãe, sonho de conhecer alguém que possa me respeitar, porque eles controlam 24 horas vocês. Isso que eu estou falando para vocês, escreva no papel. Eles têm o poder de aqueles que vai crescer e aqueles que não vão crescer. Eles têm esse poder de fazer isso. E tem emissoras poderosas envolvidas, né? Eu acho que tem uma emissora poderosa envolvida sobre isso, né? Enfim, a telepatia, isso aconteceu comigo à noite uma única vez. Isso é terrível. Isso é terrível. Eles falam a noite inteira na sua mente, como falasse, como eu trabalhava na instituição, olha, eu vou te ajudar. Pessoas até famosas, olha, tem pessoas famosas querendo te conhecer. Isso é mentira? Não é mentira, gente. Eu não vou dar nomes aqui. Você entendeu? Isso não é mentira. Porque eles fazem tudo, eles sabem que nada vão acontecer com eles. Então, por isso que eles mesmos falam, eles mesmos se pronunciam, mas sabem que eles têm autoridade para que possa auxiliar eles e a mente mesmo, né? Porque quando eu conversei com meus parentes, né, assim, todos acharam problema. Falaram, olha, eu nunca falei nenhuma besteira, né? Se eles investigarem a minha vida com colegas, vão ver que eu sempre fui uma pessoa muito conservadora, né? Então, até mesmo, você não tem mais amizade, né? Eu não tenho hoje amizade. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Mas, enfim, seria isso. Eu acho que eu gostaria de falar mais coisas, sim, mas aos poucos eu vou me desenrolando, vou desenvolvendo com vocês assim, e pode acreditar, tudo que eu falei aqui é verídico e é verdade. Agora cabe a alguém de um poder aquisitivo, alguém que possa nos ajudar em relação a tirar isso dos nossos corpos, né? Eu acho que eu quero que tire isso, porque eu não quero morrer com isso, eu não vou morrer com isso. Eu falo para Deus todos os dias, eu não sei quem vai ajudar, meu Deus, eu não sei quem vai nos ajudar, mas o Senhor tem o poder de colocar alguém que possa nos ouvir. E porque, como até você mesmo falou, Edivânia, como são pessoas poderosas,
E eles, quando eles vão mexer, eles vê tudo isso, então eles acabam recuando mesmo. Mas não importa. Importa que existe um Deus todo-poderoso, que ele tá vendo a nossa dor, né? E o que eu peço a vocês, firme em Deus, gente, né? Eu creio em Jesus Cristo, e eu peço sim que esse grupo venha fazer a diferença de alguma forma, que Deus venha colocar alguém para nos ajudar, tá bom? E aí seria isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Marinalva, que Deus confirme suas palavras. Tá ok, muito obrigado. Tem o Kramer aqui, o Everton também, o Everton, só que eles geralmente não falam. O Diogo quer dar uma palavrinha, o Diogo? O Diogo, que é lá de Portugal, nosso amigo aqui, tá sempre com a gente. Oi. Oi. Boa noite, Diogo. Boa noite. Você quer dar uma palavrinha, se apresentar para quem não te conhece? Não sei, basicamente tudo aquilo que disseram é o que eu passo também. E tenho sido bastante atormentado este mês e estas semanas. Enfim. Tudo bem então, meu amigo, tudo bem. Tudo bem, obrigado aí pela presença mais uma vez. Ok. Então tem o Renan também, mas Renan geralmente não fala. Boa noite, Renan. Tá com a Sandra, acho que eu nunca vi a Sandra aqui. Sandra Oliveira, é isso? Oi, Sandra, tudo bem? Quer ligar o microfone e falar um pouquinho? Seu microfone está desligado. Sandra, se quiser falar aqui no chat. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Sandra, boa noite, seja bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Eu estou enfrentando bastante dificuldade esses dias, né? Falei bastante no grupo de WhatsApp, que eu era muito quieta, né? E eles estão me complicando financeiramente, bastante, né? Mas eu creio em Deus que eu vou passar por isso daí. E eu vou sair desse buraco que eles estão me jogando. Fora o gangstalking, fora a perseguição na rua, fora os vizinhos, ainda tem um monte de coisa atrasada na minha vida, né? Já era para eu estar aposentada há mais de um ano, estamos tudo muito enrolado, mas eu acredito que eu vou sair desse poço fundo logo, logo. Ok, Sandra, muito obrigado. Você é vítima de gangstalking e do V2K também, tortura psicotrônica, como que é? Olha, o V2K eu não tenho. V2K são as vozes na cabeça, né? Sim. Eu vou dizer pra você assim, que eu escuto, tem a casa dos vizinhos da direita e os da esquerda, eles falam muito alto, muito alto. E eu consigo escutar o que eles estão falando, porque eles realmente estão falando. E quando eu tento gravar, porque o celular capta a voz, então não é voz na cabeça. Só que quando eu vou gravar, eles param. Então isso não é V2K, né? E também eu já ouvi falar de V2K, que tem pessoas que viajam, vão para onde for, e as vozes continuam na cabeça. Eu não, é só aqui, nessa casa que eu moro. Então, o que eu sou bem torturada é com gangstalking, as pessoas me perturbando na rua, na condução. Eles tentam me desequilibrar, provocam distúrbios visuais, procuram ativar a minha visão periférica. Eu estou assim no trem, em qualquer lugar assim, aí as pessoas que estão bem do meu lado, e principalmente do lado esquerdo, eles começam a se movimentar para chamar a atenção para esse lado. Eu não sei qual é a intenção disso, mas perturba bastante. E vem pessoas com sacolas balançando, vem gente andando de bicicleta fazendo zigue-zague na minha frente. E isso daí é para eu cair. É uma labirintite provocada. Ruídos também que eles fazem. Tentam provocar uma labirintite e que nem a Marinalva, né, que disse que caiu,
Eu já quase caí várias vezes. E eu descobri que eles colocam coisas nos calçados da gente, né? Tem uma sandália minha que estava com tipo um percevejo colocado dentro dela. E também já vi linhas, tipo fiapos, que eles colocam, porque eu acredito que eles têm controle sobre isso, né? Mas, graças a Deus, Deus tem cumprido a palavra dele que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces com teu pé em pedra. Então, Deus tem me protegido de cair. Porque a minha mãe, ela caiu aqui e ela ficou com demência há mais de um ano. O meu irmão, em 2013, ele caiu e ele faleceu. Então aqui é muito forte isso. E eu sei que eles querem me matar mesmo. Porque não é coisa da cabeça, não é que eles pegaram que eu tenho medo disso e ficam me atacando nisso. Mataram meu irmão assim e a minha mãe está com demência há mais de um ano, porque caiu assim, né? Então é isso. Há mais de 10 anos, né? Começou em 2010, bem forte. E há mais de 10 anos que eu enfrento isso. No último ano se intensificou bem mais, né? E eu acredito assim que está no final, porque eu acho que pior do que está não fica. É privação de sono. Essa noite mesmo eu acordei 4 horas da manhã, tive que tomar uma medicação para dormir. Dormi muito mal, eu não conseguia nem pensar, porque quando você toma medicação para dormir e não dorme, aí você não consegue produzir nada, né? Então é o básico, é o pacote básico, né? A privação de sono, tudo isso. Agora, o que eu acho que eu tenho, que eu nunca vi ninguém comentar, são essa gangstalking tentando fazer eu cair, me desequilibrar. E choques também. Os meus calçados, eles aparecem todos rasgados ou furados, e aonde eu estou, as pessoas, onde eu vou passando na calçada, eles vão jogando água na calçada, ou eu estou numa estação e vem mulher de limpeza passar pano molhado, porque eu tenho muito problema com choques também. Bom, então, eu acho que por enquanto tá bom, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre essas coisas, eu tô aqui. Então, ok. Tá, João, então muito obrigado. Só lembrando aqui, pessoal, a reunião é sempre no mesmo dia, no mesmo horário, tá? A gente tá dando uma bola aqui para reforçar com a presença de todo mundo, tá? Eu tô com tem o Rafael Fecini, tá aqui com a gente também, tá? O Renan já falou que o caso dele é V2K, obrigado, Renan. Renan já é nosso velho conhecido. Rafael, você quer falar, Rafael? Se quiser ligar aí o microfone aí, por favor, dá uma palavrinha com a gente, tá desligado seu microfone. Alô, Rafael. Boa noite, Rafael. Fica à vontade. Pode ficar à vontade, meu amigo. Se quiser falar aqui no chat também, dá boa noite no chat. Pode falar no chat, não tem problema não, tá? Se quiser falar, só que seu microfone tá desligado. E tô aqui também com a gente, com o Cláudio, né? Cláudio tá sempre botando os cartazes dele aí, sempre aí presente. Tudo bem, Cláudio? Quer abrir o microfone e falar, meu amigo? Tá desligado o microfone. Vai. Alô, família. Oi. Boa noite, Cláudio. Boa noite, família. Boa noite. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Olha, eu sou vítima dos crimes psicotrônicos desde 26 de abril de 1988. Aí há pouco tempo que eu vim descobrir o que era essa situação por causa das redes sociais. Se não fosse as redes sociais, eu nunca ia descobrir. Eu sempre perguntava para todo mundo, e todo mundo negava tudo. Eu perguntava na delegacia, eu perguntava para a faculdade, universidade, todo mundo negava. Todo mundo negava e mentia. Depois que eu descobri a situação, na verdade, eu acho que esse pessoal que negaram para mim, eles têm medo que esses caras usem na família deles contra eles. Porque praticamente é uma coisa impossível.
pouca gente conseguiu alguma coisa, como o James Robert, lá do Kansas, dos Estados Unidos. Ele conseguiu uma vitória num processo judicial contra esses caras, porque fizeram um implante, um nanochip no corpo dele. Ele sempre divulga isso. Eu tenho esse cara, o James Robert, eu tenho esse cara como, assim, ele fez um grande feito. E se ele conseguiu, eu acho que também as vítimas, se insistirem, podem conseguir. Foi um grande feito que ele fez. Parece que na Rússia também tem outra pessoa que fez um processo e ganhou. E na Alemanha. Eu ainda estou pesquisando. Quem sabe maiores informações desses casos é o Tony Marr. De vez em quando ele está denunciando esses caras nas redes sociais. Ele está fazendo um bom trabalho também, o Tony Marr. Então é assim. Isso é uma situação monstruosa. Eu diria que isso é o novo holocausto nazista do século XXI. Porque Isso mesmo. O holocausto nazista do século XXI tecnológico. Porque eles pegaram as tecnologias do inventor Nikola Tesla e mais os experimentos alemães e juntaram tudo e fizeram o projeto MK Ultra. Aí foram fazer experiência até chegar nessas patentes de tortura mental. Nessas patentes, uma das patentes é o S39 511 34A. Eu tenho gravado essa patente. O S39 511 34A. Essa patente de tortura mental. Eu falei com um investigador na polícia. Ele falou para mim, não, esses crimes é só em outros países, aqui no Brasil não tem. Então ele afirmou que existe o crime. Olha só, ele afirmou que existe o crime e negou que tinha no Brasil. Então é assim. Eu acho que ele negou aqui no Brasil porque não tem leis específicas aqui no Brasil. E se eu insistisse, ele não poderia fazer nada. É isso que eu entendi. Se eu insistisse, ele não poderia me ajudar porque não tem leis específicas que tem que ser criadas. Assim como foi criada a lei de maus tratos animais, a lei de stalking, a lei de feminicídio, a lei de trabalho escravo, a lei de tráfico de órgãos. Todas as leis só foram criadas após milhares de denúncias, após muitos manifestos. Lá no México, eles estão fazendo manifestações. Eles fizeram agora, dia 24 de outubro, eles fizeram vários vídeos lá do México, bastante manifestações. E também no México, eles fizeram um documento, tipo esse que a Edivânia fez. Isso, mas só que eles foram pessoalmente lá na presidência. Foi todo mundo junto lá. Foi mais ou menos uns 100 integrantes. Foi todo mundo junto. Eles fizeram uma petição e relataram toda a situação. Tem que ser desse jeito. Tem que ser feito, tem que todo mundo junto lá na central do governo, fazer uma petição, mostrar a situação, mostrar as vítimas no Brasil, no mundo todo, mostrar os vídeos. A Anali fez um bom trabalho. Ela apresentou lá em Sorocaba. Ela fez um bom trabalho. Porém, ela deveria ter apresentado um projeto de lei ou uma petição para eles. Eu acho que ia dar maior força. Dar maior força no relato da Anali de Araújo. Eu gosto muito da Anali, eu sempre converso com ela. Ela é uma ótima pessoa, assim como a Edivânia e o Francis e todas as vítimas aí. Ok? Um abraço aí. Tá bom, meu amigo, muito obrigado.
Esse Tá, ô Vinícius, Oi? deixa eu falar uma coisa. Então, nessa parte vai ter que focar nessa lei, né? Senão a gente não vai conseguir andar, né? Vai ter que focar na lei, para criar essa lei, para que possamos aí, que a autoridade aí possa de fato nos ouvir. Então, é a lei, tudo vai se basear então nessa lei, porque o Brasil, a gente sabe como é que é, né? Você vê outros países aí, tá andando, e o nosso aqui não. Então, tudo se baseia pela lei, então dá um foco nessa linha de criar, ir em busca os senadores, né, deputados federais, enfim, alguma coisa precisa ser feito, Vinícius. Sim, não, com certeza. A gente está, como a gente abriu a associação agora, estamos fazendo o site, fase final do site. Essas semanas aí já conseguimos contato com a Viatec, que é a Associação Espanhola, né? Parece que eles já passaram um link também para a gente poder fazer a queixa lá na ONU. E é interessante que quem tiver contato, a gente pode buscar contato com parlamentares, principalmente aqueles que trabalham dentro da área de direitos humanos, para poder iniciar esse contato, tá? E isso é muito importante. Eu vou estar passando a palavra para o Francis agora para saber das novidades que nós tivemos, se tem alguma novidade dessa semana, tá? Algum avanço. Então eu vou estar passando a palavra para o Francis, tá, Francis? Beleza, Vinícius, obrigado. Quero ressaltar aqui para a família, né, que essas reuniões são de grande importância, de grande relevância para a gente, né? Muitos estão conseguindo encontrar, digamos assim, uma luz no fim do túnel ao se unir a gente aí com os links, né, que estão sendo disponibilizados através das gravações que a gente está fazendo. Então a família está aumentando, né? Isso dá um ânimo, né, na gente, dá uma satisfação enorme ter aí a presença do pessoal mais novo que está encontrando a gente. Então fico muito feliz com isso. Estou falando com a Helena aqui da Victec, a gente está desenrolando para fazer essas parcerias, está indicando outras pessoas de outras associações em outros países, né? Então a gente está fazendo contato e destrinchando as coisas, né? Eu fiquei interessado nessa questão, nesse exemplo que o Cláudio deu com relação ao pessoal do México, né? Eu acredito, assim, eu estou meio travado aqui com relação às questões financeiras, né? Tem uma parte da herança da empresa familiar que meu pai está demorando para desmembrar e passar para mim. Eu quero investir, quero designar uma porcentagem na conta da associação que a gente tem que abrir também. E quanto a isso, a gente poder arrecadar fundos para poder alugar ônibus, né, van, não sei, qualquer coisa, para a gente também ir lá em Brasília cutucar o pessoal, entendeu? Fazer igual o pessoal do México fez aí, né? Meter a mão na massa, sair um pouco dessa parte virtual, que acredito que para a gente se unir ela tem um efeito bem interessante, né? E depois a gente executar a outra parte do plano aí, que é essa parte prática, né? A gente fazer um movimento histórico, né? O pessoal mais velho, acredito que eles podem apoiar a gente também. Então, essa parte tá meio burocrática, né? Então ela tá travada um pouco da minha parte por essas questões aí. Tem um terreno lá que eu gostaria de ceder também para a gente criar uma federação internacional. Parece que tem que ter imóvel também. E eu estava vendendo ele para, né, assim, o pessoal me atormenta aqui com alguns pensamentos negativos. Tentam me jogar para baixo, ficar com depressão. Estava com uma depressão meio forte esses últimos dias, mas graças a Deus estou aqui firme e forte também, né, relutando. Então uma satisfação enorme estar aí com vocês. Se o pessoal quiser fazer a carteirinha de membro, é interessante também a gente ter, né, para qualquer tipo de acusação, internação involuntária, não sei, qualquer tipo de coisa de negatividade que pode acontecer por parte deles com relação a gente tem um embasamento técnico, né, e constitucional para poder se esquivar. Então, assim, as novidades a gente a gente está desenrolando essa parceria
Tem outras coisas que eu também tentei fazer contato com outros países, né, através de e-mails, nas páginas de targets individuais aí que tem na rede, mas infelizmente eu não tive muito respaldo, pessoal, não sei o que acontece, né, a gente está fazendo nosso trabalho, tentando fazer contato, tentando expandir a associação, mas assim, é um trabalho bem árduo, né, a gente conta muito com a interação também, né, de vocês nos grupos de esquizofrenia para poder explicar a tecnologia para quem não se identifica com a doença. Muitas vezes tem familiares que atrapalham, né, o nosso trabalho, colocando assim a situação de um jeito diferente da realidade na cabeça de outras vítimas, né? Então os médicos também fazem muita campanha fazendo assim esse tipo de tratamento induzido, né, na cabeça das pessoas. As pessoas dão muita credibilidade para os médicos e acabam não assim dando muito voto de confiança para o nosso trabalho, né? Mas é um pouco árduo, é um pouco difícil. A gente conta com a boa vontade também dos demais aí que estão na equipe da gente. E assim, é uma coisa meio complicada, né? A gente está correndo atrás, mas sozinho a gente não tem tanta força, né? Então eu agradeço assim, a boa vontade do Vinícius, do Everton também, que está lá ajudando a gente com o site, do Cláudio, né? Todos que estão tendo a paciência para levar a palavra para os novos esquizofrênicos e trazer eles com a gente aqui na nossa situação. E enfim, né, é uma coisa que eu gostaria de fazer um orçamento para ver mais ou menos quanto que a gente gastaria para se locomover até Brasília, conversar um pouco com o pessoal mais velho e fazer pelo menos assim, uma simulação, né, do que seria necessário para a gente conseguir alguma coisa dentro da lei, né.